continuidade ao nosso curso de espiritualidade. Nós estamos no terceiro módulo, né? Que é Missionários na Luz. Nós estamos fechando o terceiro módulo. Estamos no capítulo 15, de 20. E hoje nós vamos iniciar o último capítulo sobre reencarnação, que é a base do livro. Esse livro tem duas bases: mediunidade, a introdução à mediunidade e o processo reencarnatório. Hoje nós vamos falar do capítulo sobre fracasso, que é provavelmente sobre o aborto, que também está inserido no processo da reencarnação, né? E depois nós voltamos aos últimos tópicos sobre mediunidade. É um curso inicial, o André Luiz começa a ter um contato com a mediunidade, mais à frente nós vamos estudar nos domínios da mediunidade, junto com o mecanismo da mediunidade, que aí vai ser um curso intensivo de mediunidade, né? Mas hoje nós vamos começar o capítulo 15, que o título é Fracasso. Começa da seguinte forma: verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, acelerando: agradeço a você, Apuleio, por quanto fez por André nesses últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amável. O diretor sorriu, disse-me palavras de encorajamento e, quando se dispunha a sair, em definitivo, meu orientador lhe observou: nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal sensível e devotado, e permaneceu em estudo na câmara conjugal, definida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar se algum processo diferente dos que existem por aí às centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda a espécie. Ficaria, desse modo, habilitado a conhecer a extensão e a complexidade do nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. Então, nós temos que entender que o exemplo de Segismundo é um exemplo muito diferenciado do que acontece na totalidade da vida. Lógico, se nós formos olhar o âmbito do planeta Terra, as conquistas da medicina, as conquistas dos valores, né, enobrecedores que a vida vem favorecendo, faz com que muitas reencarnações sejam pautadas dentro das linhas que Segismundo nos apresentou. Mas também temos alguns casos diferenciados em que a escolha do comportamento, o livre-arbítrio, impede, para os espíritos que gostam de proteger, de acompanhar, algumas dificuldades, né? Lógico que, em se tratando cada vez mais que o tempo vai passando, essas facilidades vão favorecendo a ação mais oportuna do plano espiritual. Mas a mesma ainda assim, diante dos extremos que nós estamos vivendo no mundo, principalmente nessas transições, acontecem muitos fatos que fogem da possibilidade de uma ação superior junto àqueles que estão envolvidos, né? E fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: não terá você presentemente um caso dessa ordem, onde André possa recolher lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio atenciosamente, temos o caso Volpinho. E porque Alexandre ignorasse o processo que se referia, continuou: logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza, e entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa
a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creio que tudo movimentamos no setor da assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redarguiu o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação? Isto mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recurso a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e atualmente será vítima das próprias irreflexões, pela 3ª vez, segundo parece. Debalde temos oferecido socorro que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e emanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separam-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Então, o grande contrapeso da ação espiritual na nossa vida são as emoções. E quando nossas emoções estão norteadas pelo desequilíbrio, nós abrimos vazão para que as entidades mais perturbadas nos aproximem de nós. Raiva, mágoa, inveja, ciúmes, desespero, tristeza, mágoa, quantas dessas emoções são as portas naturais da sintonia com os processos obsessivos iniciais, simples, para depois tornar-se complexo e muitas vezes transformar numa verdadeira possessão, no estágio de manutenção dos desequilíbrios que nós alimentamos. Por isso que nós temos que pensar muito nas nossas emoções, porque quando nós tratamos do espírito, que é um agente de criação, além de manifestar o pensamento, que é força, no campo da forma, porque o pensamento forma o arcabouço superficial da energia, as emoções são os ingredientes interior desses arcabouços. Então, nós temos que colocar em xeque nossas emoções perturbadas, porque o espírito não foi criado para produzir desequilíbrio, apesar de nós insistirmos nesse processo, porque oriundos da evolução animal, em que nós reagimos com muitas facilidades, né? Nós não temos o domínio sobre a força viva que trazemos dentro de nós nesse capítulo, porque as emoções ainda são reações animais que tangem o campo de uma proposta não superior em se tratando da condição humana. O homem adquiriu a razão, a capacidade de dialogar para resolver os problemas de uma nova ordem. Mas como nós estamos ainda influenciados pelas forças emocionais, nós ainda nos pegamos muito mais próximo da animalidade nas constituições do homem primitivo do que do homem que sabe coordenar e gerir os desafios que a vida lhe apresenta. Quanto mais formos reativos às emoções, mais problemas teremos na nossa vida. Precisamos realmente pautar as coisas no campo do diálogo, do bom senso, sem agressividade, porque mesmo que nós soframos agressões, precisamos realmente criar aí no padrão do Cristo. O mundo está nos extremos hoje? Está. Nós estamos aqui por quê? Porque fomos coautores do problema que existe. Ninguém está numa situação sem que esteja comprometido com ela. O que nós temos que fazer? O melhor que nós pudermos fazer. O mundo muda não é por causa de nós. Nós somos instrumentos dessa mudança, mas o mundo muda com ou sem a nossa cooperação.
O mundo vai mudar? Vai. O mundo vai ser um mundo de regeneração. Quem se conduzir numa condição mais tranquila, mais equilibrada, se adequa com mais facilidade a essas condições. As nossas reatividades, impulsividades, né, os nossos descontrole, esses não ajudarão em nada na vida. Você vê que, em se tratando de reencarnação, quando o problema ainda é no pai ou nos espíritos fora da mãe, ainda é passível de solucionar. Porque a cabine de reencarnação é a mulher, então ela vai determinar como que a coisa vai acontecer ou não vai acontecer. Aí, para os espíritos não existe constrangimento, existe sugestão, existe articulações de reflexões, mas constrangimento eles não fazem, porque senão seria intervir no propósito do livre-arbítrio. Cada um de nós tem que responder pelas escolhas que faz no âmbito pessoal, né? Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, Apulei continuou depois de longo intervalo. Volpone atingiu agora o 7º mês de gestação na nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio que sejamos por ela obedecidos. Pergunta aqui, Volpini agora atingiu o 7º mês, mas a noite será decisiva para ele. Para ele quem? Para o Volpini, para o neném, para ele, porque para ele quem? Para a reencarnação dele, porque a extravagância pode ser tão fatal que então Volpini é o reencarnante. É o reencarnante. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios. Olha a diferença lá na casa da mãe do Segismundo, com toda aquela proteção, né? Imagina agora que não tem câmara de proteção. Qual que é a câmara de proteção? Não tem câmara de proteção, não. É a tentativa contínua de tentar ajudar sem saber como que vai ser, né? Torna-se uma perspectiva desafiadora. É como se você tentasse ajudar uma pessoa sem controle. Como fazer isso, né? No caso, a mãe dele é que está numa situação isso. Ela que não está respeitando as condições da gestação, né? E se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma terceira falência. Se André puder vir conosco, dá-nos-á muito prazer. Então, para você ver, a vida, ela vai qualificar o espírito conforme a natureza dos seus comprometimentos com o que ela apresenta como desafio. O dever, que é o primeiro aspecto dos compromissos que nós temos dentro da existência, que se nós cumpríssemos os nossos deveres, já desencarnaríamos muito bem, né? Cumprir o ato de se fazer, porque o dever ele se desdobra. Eu vou gestar um filho, aí eu vou ter que educar o filho, então o dever vai o quê? Aumentando, né? E nós somos qualificados depois da reencarnação com um percentual de acertos dentro desses desafios, para que eles possam nos aquilatar novas propostas e novos desafios para o nosso espírito desenvolver e crescer. Essas são as condições naturais da reencarnação e todos nós somos compelidos a ter que fazer isso, né? Alexandre, e ela estava fugindo do primeiro simples dever, que é ser mãe. Pela terceira vez. Pela terceira vez. Esse Volpini está vindo pela terceira vez ou... Provavelmente ele mesmo está vindo. Ele está insistindo, né? Isso mesmo. Está precisando de... Talvez é um elemento que tem que reconciliar com a mãe no processo do passado, né? E nós estamos vendo a falência do processo reencarnatório pelas condições espirituais que cada situação em si apresenta. Agora, a gente vê uma falência
nas condições espirituais em que nós estamos envolvidos evolutivamente. Dentro de um padrão de eternidade, existe apenas experiências. Cada um de nós enxerga e avalia, analisa os fatos conforme o padrão evolutivo que nós nos apresentamos, né? Então, para um espírito superior, talvez eles analisassem de uma forma diferente. E olha que nós estamos falando aqui de Alexandre, dos construtores que são bem elevados, né? Alexandre, que me parecia muito circunspecto naquele momento, dando a ideia de que não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nós, companheiro, há com vocês, por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a extensão do mal. Então, isso serve para nós no planeta hoje. Nós estamos vivendo o efeito da extensão do mal que nós criamos na nossa vida para hoje querer o bem. Nós olhamos para as situações e falamos assim: já não estou aguentando mais isso, mas agora que nós estamos falando isso. Agora que nós estamos chegando a uma conclusão nesse nível. E antes estava gostando. Aprontava feio. Né? Então, a gente acha que porque agora nós não estamos querendo mais, que nós não vamos passar pelo efeito daquilo que nós já fizemos. Não é porque eu mudei que as circunstâncias vão mudar com o que eu mudei. Eu mudei, mas o efeito das ações, eles vêm à nossa direção, né? Porque a mudança é o primeiro passo, a renovação é o segundo, a reconstrução é o terceiro, e aí vai por conta, né? Com efeito, à noitinha chegávamos a Puleio, 2 companheiros dele e eu, em uma residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio da parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos num aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não me cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem. O André Luiz ainda tinha essas conotações, né, de identificação pelas expressões perversas, né, que é as nossas condições de análise das circunstâncias. Por quê? Porque a arte infernal vem resistindo o intruso. Despejamo-los na primeira oportunidade. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isso ocorre, disse outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás, né? Então você vê que eles sabem que existem espíritos ali. Interessante que eles estão ali e estão sendo observados pelos espíritos. Eles estão sendo e não estão vendo os espíritos. Né? Pois que vão para o inferno. Exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Aí já virou o quê? Quem gosta de competir, né? Então já olhando, olha as nossas ações. Essa sensação de competir é uma sensação animalizada. Nós temos que aprender na nossa vida que não estamos competindo com ninguém. Nós estamos fazendo, né? Sem essa preocupação de disputar com alguém alguma coisa, né? Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos, porque um filho intrujão em nossos planos é preciso combater até o fim. Você vê que a maternidade ela tem um quê de divindade, que ela
coloca obstáculos à obsessão, obstáculo às lutas menos baixas, né? Assim, é um padrão de elevação na vida humana. Como a gente já tem falado aqui, né? A mente mulher e a mente homem, quando assumem a paternidade e a maternidade, elas dão um salto no processo da consciência, que é diferente a mente feminina e uma mente materna, a mente masculina e uma mente paterna. São padrões de consciência elevadas. Dá um queira a consciência a um padrão de espiritualidade. Lógico que não é só numa encarnação que nós somos pais e mães. Isso aí também já se faz o quê? Repetido, né? Implementando um certo padrão de elevação à nossa consciência durante o tempo e espaço, né? No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo, mas temos conseguido muito, tornou mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos, talvez a boa companheira com que contamos agora. Cada um elege a companhia que quer na vida pelo aquilo que faz. Então, me digas com quem antes que eu... Quem és? Então, mas antes me diga o que você faz. Acho que o mais certo é direito, como é que é? Me diga quem tu és, que eu direi quem você ama. Isso. Quem tu andas. Acho que esse é o mais acertado. Isso mesmo, porque nós somos classificados pelas nossas escolhas pessoais. Olha quantas coisas na vida nos beneficiam ao engrandecimento do ser, porque hoje todo mundo trabalha, a maioria das vezes, né? Estuda. Olha quantos padrões de elevação são colocados na vida para que a nossa mente norteie em campos mais elevados. Porque mesmo sem a pessoa perceber, toda pessoa que cumpre dever numa profissão está envolvida ao amor, porque tem que servir alguém. Pode até pegar um papel que tem o nome de alguém, mas você está beneficiando essa pessoa indiretamente. Isso quer dizer que o trabalho na Terra surgiu em patrimônio do amor, porque você é forçado a ter que fazer algo por alguém. Nós somos constrangidos a caminhar em direção ao amor, porque o amor é o norte da vida. Querendo ou não querendo, nós somos convocados a ter que amar. É muito difícil você fazer algo profissionalmente que não vai beneficiar uma pessoa, indireta ou diretamente. Então a pessoa é constrangida a ter que amar, mesmo não gostando, mesmo com interesse. Eu ia te perguntar, mesmo não gostando daquele trabalho, está exercitando. Está exercitando. Você vê, nós já reencarnamos na atual circunstância, instituído ao trabalho. É muito difícil você não movimentar na direção do trabalho. No início do processo evolutivo, quando o trabalho não existia, era mais difícil as pessoas abrirem mão de si em benefício do outro. Hoje não, você já reencarna, mas o que eu vou fazer? Você já até escolhe a profissão, né? Algumas mais sacerdotais do que as outras, mas é muito difícil. Um quitute que você faz para vender, você vai beneficiar alguém na alimentação. Então, tudo caminha permeando pela lei do amor, né? Todas as atenções dela convergiam para ele. O nosso prejuízo seria enorme. E olha que nós estamos tratando de obsessores prazerosos. Não é um obsessor mau no sentido de querer prejudicar o espírito que está ali. Não. Ela é instrumento do prazer deles e eles não abrem mão desse instrumento porque eles se saciam com as sensações sexuais, com a alimentação, com todos os ingredientes envolvidos, a bebida, né, assim. Então, e eles não querem abrir mão. Ter filho é contrapor-se aos interesses deles, né? Mas se existem mãos de anjo trabalhando, temos mãos dos demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora igualmente? Só eles vencem, Não pensar, né?
Os espíritos não vencem porque eles não estão querendo vencer nada, eles estão querendo fazer o trabalho deles, né? Em nenhum momento eles estão disputando com eles alguma coisa. Eles podem até achar que venceu, mas venceu o quê? Vai ganhar experiências para o futuro deles mesmo. Porque o que nós fazemos é o lançamento da semente para aquilo que nós vamos encontrar amanhã. Olha a vida atual nas circunstâncias das gestações, a complexidade que é hoje, muitas mães e pais querendo ter filhos e as dificuldades que encontram nesse sentido. São esses companheiros reencarnados. Isso quer dizer que as nossas lutas, elas são reflexos daquilo que nós fizemos escolhas no ontem, né? Ninguém vai passar isento a ter que repensar nas escolhas. A reflexão de falar assim, nossa, eu estava errado, é muito bom, mas eu tenho que fixar em mim a necessidade de não repetir os mesmos erros. E só não repetimos quando sai da implementação reveladora, da percepção clara de que a coisa não é mais assim, quando eu sentir profundamente que aquilo realmente não deve ser feito. Nós temos que sair da superfície dos processos que tangem a razão e a lógica para chegar na onde? No coração e no sentimento, né? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Vê como é que a coisa é? As artimanhas são ardilosas. Afasta o marido, tira a ideia de influência positiva, tira o filho, que é um instrumento de redenção espiritual, para que elas se transformem em quê? Em joguetes nas mãos deles. Mas eles podem agir no livre-arbítrio deles? Podem, mas não sabem que consequências advirão. Podem ter surpresas no meio do caminho. Não é assim? Isso nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Como era diferente aquela paisagem interior comparativamente à câmara de Raquel, onde levara efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via movimento de visitação espiritual na esfera superior que caracterizava a formação de um novo corpo de Segismundo. Está observando? Falou Apuleio gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sobre verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse caso é típico. Então, muitas vezes o passe magnético, as energias de apoio, são desintegradas pelas perturbações emocionais que nós alimentamos durante a nossa vida. Por isso não adianta eu vir tomar o passe ali na casa espírita e sair com raiva ali fora, porque aí eu fiz o quê? Desintegrei as energias recebidas, viu, gente? Né? A manutenção da paz, que é um desafio para todos nós, é muito desafiador. É um desafio. Porque a desarmonização oriunda das palavras malditas, das ações interpessoosas, elas quebram a harmonia das energias que nós deveríamos manter. Numa reunião como essa, quantas vibrações positivas nós alimentamos com uma incubadora de paz? Aqui nós precisamos de paz? Não. Pode até parecer que nós precisamos de paz, mas aqui não precisamos não. Aqui é uma incubadora de energias elevadas. Nós já estamos. Isso. As energias transitam entre nós aqui com muita naturalidade. A presença da espiritualidade superior está aí. Todos nós somos beneficiados, né? Apesar de acharmos, acho que estou precisando tomar um passe. Deixa eu ver. Precisa não, é só abrir a mente que os espíritos estão aí. O padrão vibratório de uma reunião como essa, ela já gera um ambiente propício às trocas energéticas elevadas. A gente pode sair daqui e dar próxima. Você vê, né? Irradiar essas energias para os outros ainda.
Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei: mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? Será que ela está abandonada de afetos superiores? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior àquela que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamos-nos. Cesarina poderia contar com as diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Impressionado, considerou: não terá ela, contudo, um pai ou mãe em nossos ciclos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Tem um pai que a estima com extremos afetos, esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira. E tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram a tratamento para o ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Você vê. Ela é tudo embora. Esquecimento de filha, tem isso, hein? Ó, tá vendo? Porque perturba, é lógico, para um espírito sofrer desse jeito, ele não é um espírito superior, é um espírito intermediário. Como a nós mesmos, né? Nos perturbamos conforme as circunstâncias das pessoas que nós amamos em comportamentos desequilibrantes, por exemplo, né? O assunto era novo para mim, havia então recurso para aplicação de esquecimento no mundo das almas, tamponamento reencarnatório em plena desencarnação. Apulei sorriu bondoso e falou: não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e dispunham a segui-las em nossa companhia. Então vejamos bem, o sentimento desenvolvido pela maternidade divina, sim, mas é cheio de quê? Cheio de apegos, perturbações emocionais, que quando nós desencarnamos, nós ensaiamos o desenvolvimento desses sentimentos maternos e paternos a uma condição mais sublimada através daquilo que nós chamamos de anjo da guarda. Então, o melhor anjo da guarda é os pais, porque aí vai aprender a amar respeitando a perturbação. Mesmo que tem hora que você tem que fazer o quê? Distanciar, para permitir que o companheiro tenha a liberdade de escolha, pessoal. O caminho do bem não é imposto nem pelos corações amorosos que gostam de nós. O caminho do bem, ele tem que ser uma escolha individual e pessoal que cada um de nós tem que ter como consciência própria. Nós podemos orientar enquanto os espíritos são novos, como existem as evangelizações, existe o evangelho, o culto no lar, mas chega uma hora que os espíritos não podem ficar fazendo o trabalho de caminhar com os próprios pés, que cada um de nós tem que fazer. Uma das características eventuais, certas, que o mundo de regeneração fomenta é essa maturidade de andar com os próprios pés. Isso quer dizer que se eu começo a caminhar com os próprios pés, o que vai acontecer com as luzes em torno de nós? Como as de Jesus, dos Espíritos, o que vai acontecer com elas? Se eu preciso movimentar com meus próprios pés? Mas elas não vão aumentar. Elas vão afastar. Elas vão afastar. Isso, para que eu possa acender a própria luz. Então, uma das características do mundo de regeneração é maturidade própria. Eu não dependo mais do que vem de fora. Eu dependo mais do meu modo operante de fazer o bem. Mas aí a gente fica só? Fica só conosco mesmo, na escolha de fazer o bem e com a possibilidade de executá-lo. Então, é como Jesus disse: já não vos chamo servos, mas vos chamamos o quê?
de amigos. Jesus quer amigos comprometidos, desenvolvidos, que possam trabalhar ao seu lado, não o tempo todo chamando ele: ô Jesus, vem cá para mim. Ô Jesusinho Cristinho. Essa circunstância de ficar chamando espírito, doutor Bezerra de Menezes, né? Vem a mim, ô guardiões, não existe mais para quem caminha na trajetória da autoiluminação. Porque tem que atestar a herança divina para que nós possamos ser, como Jesus, os filhos unigênitos do Pai. Que é aquele que perde a necessidade de amparo exterior para que possa se transformar em amparo contínuo. Na realidade tem muito a ver, então, quando, por exemplo, você tem um filho que vai crescendo e que ele começa a dar com as próprias pernas e que a gente vai Isso soltando. mesmo. Tem mãe que não quer soltar menino de 55 anos. Menina, eu falo também para os meninos. Não dá. A regeneração é essa libertação desse apoio de dependência para que nós sejamos um conjunto de cooperação contínua. Não há mais essa dependência. Mas nem um anjo da guarda não fica? Nem anjo da guarda. Aí que tira férias mesmo. Caramba. Aí que anjo da guarda, ele trabalha até o mundo de regeneração. Depois ele passa a ser companheiro de trabalho. O meu nem cochila, tá? Não é assim? Porque nós temos que crescer. Por isso que tem uma expressão do Evangelho que é a morte e a crucificação do Cristo. Porque o Cristo é o conjunto de informações morais que nós precisamos ter para o nosso enriquecimento pessoal. O Jesus. E o Cristo é o desenvolvimento próprio que devemos ter da nossa qualidade espiritual. Não entendi. Jesus Cristo. Isso. Jesus é a teoria. Então Jesus é A teoria e o conjunto de informações espirituais que tem norteado nossos passos quando nós não conseguimos andar com os próprios pés. Mas quando nós começamos a permear o caminho com os próprios pés, não é Jesus que precisamos mais. Então Jesus tem que ser crucificado para o Cristo o quê? Ressurgir. Então tem que ter a crucificação de Jesus de qualquer jeito. Eu tenho que abrir mão da teoria, dos conceitos, para se me transformar em conceito vivo de vida superior. Porque quando eu começo a vivenciar os conceitos nobres da vida superior, eu passo a ser um evangelho vivo. Porque eu passo a me transformar no livro sagrado da vida. Os livros escritos são necessidade de quem precisa ainda ler, para quem não sabe escrever. Quando nós nos transformamos em espíritos esclarecidos e nobres, nós passamos a ser uma caneta viva. Por que Jesus escreveu o que Jesus escreveu? Nada, porque ele é o livro. Quem não é livro fica pegando o livro e o quê? Copiando. Porque eu tenho que retratar o que o outro está dizendo. No caso, a gente tem que desenvolver esse Cristo dentro da gente. Isso mesmo. A regeneração é o despertar do Cristo interior. Nós estamos em plena crucificação. A regeneração é o processo de crucificação pelo qual o Cristo vai ter que o quê? Ressurgir. Quem olha para o cenário de Jerusalém, com todas as perturbações ali, diante do Cristo sendo crucificado, achava que o mundo está o quê? Perdido. Então nós estamos igualzinho na crucificação de Jesus. Todo mundo está achando que o mundo está o quê? Perdido. Pois é nos momentos cruciais desses tormentos generalizados que o Cristo o quê? Ressurge. Nós estamos na fase do ressurgimento das nossas qualidades interiores, que não deve ser impressionada pelos barulhos externos, sejam eles de natureza qualquer que seja. O que tinha de crise no ano 30 depois de Cristo? Sempre teve. O que só tinha nessa terra é crise. Eu nunca vi essa terra sem crise. Eu lembro do livro Paulo Estevam, que o pai do Estevam, tadinho, ele foi passar pela rua assim, tinha 2 soldados romanos,
Então alguém passou pelo soldado romano e falou assim, eu cumprimento ou não? É que é muito. Não é assim? Aí você, não vou cumprimentar não. Aí eu passo quietinho, aí você, ô fulano, por que você não nos cumprimenta? Tomou uma pancada na cabeça. Caiu no chão, sangrando. Samuel. Aí ele passou, foi lá, fez a comprinha dele, aí voltou para outra esquina, nem passou na mesma, não. Aí falou assim, vou passar na outra. Aí tinha que, lá na esquina tinha 2 soldados romanos. Ele, oh meu Deus. Cumprimento E ele cumprimenta ou não? Aí foi, oh, bom dia, soldado. Quem mandou você conversar com a gente tomou. O problema era bem pior, ainda bem que hoje ninguém bate em nós. Você que acha. Ninguém bate. No momento tá pior. É porque nós estamos nos extremos, né? Não, por É assim? quê? Ó, a pergunta. Por que Jesus teve que ser crucificado? Para nos dar a lição do processo evolutivo em qual nós devemos, né, transitar pelas lutas, para que amanhã nós venhamos a passar pelas essas experiências que nós chamamos de dolorosas, difíceis, que é as nossas crucificações individuais, e o Espírito consiga ultrapassar todas essas experiências inabalável, porque nenhuma experiência toca o Espírito na sua essência, só toca a matéria, e a falsa identificação com aquilo que nós não somos. Nem a morte afeta o Espírito, porque o Espírito sai ileso depois da morte. Ainda fala assim, não aconteceu nada. Então toda perturbação exterior são perturbações que não deveriam nos afetar de forma direta. O dia que nós entrarmos na vida e sairmos da vida sem ser afetado, você pode ter certeza que nós viramos espírito puro. A gente acha que Jesus está atrasado, deve ser algum tipo de político. Né? Você vê, né? Perdeu a hora lá. Distorceu a realidade do Cristo, que Jesus nunca estava atrasado. Entendeu? Jesus está sempre na nossa frente, Mais ou menos. né? Ele teve que acontecer isso com ele, ser daquela maneira grosseira e tudo. Para mostrar a exemplo, luta pra humana nós. no processo da evolução. Aham, Porque se a pedra existe, né, assim na nossa vida, aham. Nós temos que. nós já passamos por ela como expressão existencial, como pedra, e continuamente estamos repetindo as condições de pedras em níveis diferenciados, como obstáculo, como sustentação, como quantas funções a pedra existe na vida, sem que nós indiretamente precisamos ser mais pedra. Mas tem gente que é pedra na vida dos outros. E é no sofá. Isso. Tá claro? Agora, isso foi uma situação que já estava, acho que já tinha sido profetizada, né? Então isso quer dizer que todo o espírito que nasce de Deus vai passar pela transição evolutiva em lutas e experiências que o farão desenvolver o potencial íntimo. Então é uma coisa o quê? Certa. Pois é, mas no caso de Jesus, isso era necessário? Era necessário porque ele queria mostrar a trajetória do desenvolvimento espiritual. Nós sabemos muito bem a trajetória do desenvolvimento espiritual de lá para trás. Eu precisava de uma trajetória de desenvolvimento espiritual daqui para frente. Então, todos nós sabemos agora o que foi e o que será. Porque todos os reflexos de lutas são baseados no sacrifício e amor às criaturas. Uma mãe que se dedica a vida inteira para um filho crescer, não é a crucificação dela? Uma pergunta se isso é crucificação. Não. Não, então quer dizer que Jesus não foi crucificado. Nós é que enxergamos A crucificação. desse jeito. É como se ele dissesse assim, faço tudo de novo. Para mim não é problema. Quando nós falamos assim, não estou aguentando mais, vai repetir muito. Você quer dizer que não houve crucificação, que ele não foi afetado nem nada? Não, aquilo é experiência para quem está enxergando, não para quem está passando.
Da mesma forma que você pode chegar para uma mãe e falar assim, nossa, você sacrificou a vida toda pelo seu filho. Não, eu amei meu filho. Ah, mas ele faz isso com você? Mas eu fiz a minha parte. Essa cumpre o dever naturalmente e faz de novo se precisar. É assim? Quando nós reclamamos que nós estamos no meio do caminho. Quantas coisinhas na nossa vida nós passamos a reclamar? Quantas vezes eu vou lavar uma pia lá e estou reclamando dos folgados? Enquanto eu não lavar com amor, vou ter que lavar muito prato. É. O padrão de libertação de uma coisa é a felicidade com que nós fazemos ela. Domingo, dia das mães, se deu tanto de vazio. Você vê. Se fez, se engana, vai ter que lavar muito aí. Vai ter muito dia de desvio. Não fui xingando, não. É? Eu fiquei cansada. Você vê. Isso não importa. Uma encarnação na educação de filhos cansa, né? Assim? Mas vale a pena. É. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio dos nossos maiores, somos favorecidos pelo tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Então, se nós somos fracos e não conseguimos, então eles vão fazer uma emergência de tamponamento magnético, porque tudo é magnetismo operado no campo da mente. O que fizeram com o pai da moça. Eu não sabia que isso acontecia, não. Tanto é que tem pessoas que fazem isso através de tramas ou quadros de patologias. O fenômeno é tão pesado para ela que essa pessoa esquece aquilo e cria uma vida fantasiosa em torno de um fenômeno que ela não dá conta. O que ela fez? Ela fez o mesmo processo de forma o quê? Inconsciente. Você fala encarnado? Encarnados. Muitas vezes uma patologia mais ostensiva, que nós chamamos de crise ou surto, é a capacidade da pessoa lidar com uma coisa que não dá conta para fazer ela esquecer. E ela coloca aquilo de quê? De lado. E tem gente que quer mexer. Então tomar cuidado. É a tal de regressão. Ou regressão mesmo, tratamento. Vamos fazer recapitular. Se ela fez um processo de defesa para não dar conta daquilo, não quer mexer naquilo por enquanto. A própria reencarnação não faz isso com a gente. Então, quantas vezes a gente pode querer fazer uma regressão, mas não está não preparado para enxergar. Para fazer regressão de passado tem que ter muito perdão em nós mesmos. Imagina nós vermos crimes odiosos que nós cometemos. Então tem que ter muito perdão em mim para perdoar quem está fazendo. Então, quando nós olharmos para o clima da Terra e pararmos de julgar os companheiros perturbados, nós já estamos principiando um princípio de perdão. Que já aceitamos a perturbação do outro, sem saber diretamente que estamos começando a aceitar as nossas próprias perturbações. E se eu consigo enxergar essas perturbações com compaixão, eu sou capaz de fazer regressão sem perturbar. Porque se eu sou capaz de aceitar as perturbações alheias de forma compassiva, eu sou capaz de aceitar as minhas. Se eu tenho rigidez na não aceitação do erro do outro, abre o olho, não deixa o erro vir para Deixa vir à tona. não deixa não. Senão você vai virar carrasco de quem? Vai criar lá o culpador com ostensividade, né? Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpine, o reencarnante. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apulei se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejado. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores.
unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que a cercavam. A esses adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lamentáveis. Lastimados, desculpa. E enorme é a quantidade de alcoólicos, aparentemente inofensivos, de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios de vibrações desordenadas no plano mental, vemos que a posição de Volpini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Você vê que a espiritualidade não pode transgredir as leis físicas. Eles não vão fazer mágica. Eles trabalham dentro dos padrões da lei física e tentam cooperar. Mas se você faz um abuso, não tem jeito, você tem que sofrer as consequências disso. Apulei ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante ao lado dela. Permaneciam as entidades inferiores ao que me referi, que demonstrava absoluta ignorância da nossa presença. Como é que os mundos são relativos, né? Nós não percebemos espírito, e tem espírito que não percebe espírito. Então isso quer dizer que os padrões de relatividade de mundos materiais são... Esses espíritos estão no plano espiritual para esses espíritos desencarnados, como se estivessem no mundo material. De vez em quando eu tento ficar invisível, só que não estou encarnando. Encarnando é difícil. Isso mesmo. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certo recurso para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava para o esmero de uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minhas surpresas e compaixão. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado na casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Vírus, bactérias, né? Assim? Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Então o Volpini também tinha responsabilidade nisso. Porque eles estavam assediando, porque o problema deles era com a cesarina. E queriam, né, obsediar a cesarina por interesses diversos. Mas no caso, o Volpini, qual que é o compromisso? Ele tem compromisso com ela para reencarnar. Provavelmente todos eles têm vínculos do passado. Naquele momento ali, eles não têm consciência desse processo. Ninguém atrai ninguém ao lado sem alguma coisa estar vinculada. Todos têm um processo, mas o Volpini já está reencarnado. Tem menor consciência do que está acontecendo. Está claro? Está com 7 meses de reencarnação. Ele está tentando fixar a reencarnação. Lógico que naquele processo ali, e nesse estágio que ele está quase o quê? Solto. Né? Percebi pela intensa anormalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Apulei igualmente, endereçando expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou:
Se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. O aborto seria. Depois de pensar alguns momentos, se alientou: tentarei o derradeiro recurso. Abulei dirigir-se ao interior doméstico e voltou, seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me, indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarino, suscetível de receber-nos a influenciação. Então, olha só, se ela recebe a influência dos espíritos perturbados, sempre tem alguém que possa receber as intuições elevadas. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que não lhe faltou assistência e conselho adequado. Num gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarino com muita ternura e falou: quantas vezes, nós somos instrumentos inconscientes da mediunidade intuitiva, principalmente no aspecto de aconselhamento e direcionamento dos passos perturbados de alguém. Sem querer, você fala assim: não, estou aqui orientando a pessoa, nem sei por que eu estou aqui, você não sabe não, mas tem alguém que sabe, que é o instrumento espiritual da mediunidade quase natural em nós. Ainda corre risco de você xingar. Você vê. Minha amiga, estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que exceder-se? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência como se fosse, se o fizesse a uma filha, e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questão de incompatibilidade de gênios. Mas se você não se defende do mal, como atender a situação? Um dos infelizes seres da ignorância e das sombras que perseguiam Cesarina, por invigilância dela, envolveu-a nos braços como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado, que não podemos registrar aqui. Imagina, o quadro vivo disso, hein? Deve ser horrível. Um grupo aqui xingando, fazendo aqueles sinais, assim, enquanto o outro ali, A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilize-se, minha boa Francisca, não precisará ensinar-lhe virtude. Tenho meu compromisso para hoje e não posso faltar. Não concordo, Cesar. Tornou a interlocutora com energia sob inspiração direta de Abulei. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera o futuro? E a irresponsável amiga continuou, e a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa e impermeabilidade. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos consultores usou a caridade, da caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga
desapontada, e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde, não tenho tempo a perder. Ixi. Essa é um terrível. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas, as entidades perturbadas seguiam no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores, declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim significativamente, acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Lógico que cada quadro de evolução tem um grau de sensibilidade. Mesmo para eles ainda, isso toca e mexe com eles, né? Nós não podemos dizer em padrões mais sublimados, mas a gente não sabe como é que a coisa é lá para cima, né? Porque também, mesmo nesses momentos, os espíritos compreendem as necessidades evolutivas de cada um, né? Cada um sabe, num padrão evoluído, compreender as situações mais calamitosas aos nossos olhos, mas os nossos companheiros consultores, o próprio mentor ali, foi tocado pela situação em si. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e teadora. Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira muito maior, tomada a mesma alucinação de perigoso prazer. Isso mostra que existem festas e festas, né, gente? Essas festas talvez não sejam lá daquelas festas, né? As festinhas mais complicadas, né? Mantenha-se indefensiva, advertiu-me o diretor, porque nessas horas o nosso julgamento pode ser perturbador ao ambiente e sustentar a perturbação mais ainda. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviço de proteção. Mas não nos cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que a ela se abraçava como criança, semi-inconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpini, que confiara as minhas mãos para poder operar com eficácia, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe vigilante, quanto possível, para aproveitar-lhe alguma coisa da oportunidade. Por isso tem aquele capítulo do Evangelho: se fosse um homem de bem, teria morrido. Já que é nova, vai ficar aí. Quando nós temos necessidades de aprendizado, toda oportunidade reencarnatória é bem-vinda para nós. É assim? Que se fosse uma mulher de bem, poderia desencarnar ali tranquilamente. Não é assim? Retiramos-nos conduzindo o companheiro, prematuramente desligado, a uma organização socorrista, mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitamos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara,
perguntando-lhe o que eu desejava saber. Cesarina explicou a matrona preocupada. Na manhã de hoje foi recolhida em uma casa de saúde em estado grave. No decorrer de rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar incontinente a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente pressionado, vinha saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. Então, Eu não entendi. Pois se o Apuleio tirou o espírito, o feto nasceu sem vida. Sim. Entendi. Tá certo? É. Então o feto nasceu prematuro, só que ele nasceu morto. Então aí nós tivemos o último curso de reencarnação. Deixa eu entender, não teve bebida, cigarro nem nada, foi só pensamento. Não teve tudo. Teve de tudo. Isso aí, isso não tornou outras coisas, mas, né? E nós voltamos agora no capítulo 16 do nosso próximo encontro, ao tema de mediunidade. Nós vamos falar de incorporação. Até no final? Até no final vai ser incorporação, depois vamos falar de doutrinação. O outro capítulo é obsessão. E o penúltimo é o passe. Nós temos muito tempo ainda, né? Temos os passes. E o último capítulo, o adeus de Alexandre para nós, né? Aí nós vamos perder o professor. Aí mostra de novo. Então nós temos 4 capítulos aí para a gente desenvolver os nossos futuros encontros, né? Provavelmente esse ano ainda começando, talvez começaremos o livro Obreiros da Vida Eterna. Se nós falamos de reencarnação, nós vamos falar de desencarnação. Agora, aqui então já vai a primeira pergunta. Por que incorporação? Diz que não existe incorporação, a não ser no caso de uma gravidez, que o espírito incorpora o outro. Pelo menos é o que eu sei. São só terminologias, né? Tem gente que usa as expressões como confunde, aí eles mudam. Se nós entendemos que incorporar o espírito, utilizar o corpo de alguém para incorporar e manifestar-se, tá tranquilo. Mas se a gente vai, aí isso não é mais, aí vira confusão de palavras, em vez de compreensão de quê? Compreensão do assunto em si. Né? Agora, no caso da gravidez, é uma incorporação, né? A longo prazo. Porque ele não pega emprestado um corpo de outra pessoa, ele se incorpora de um corpo doado pela vida para ele. Eu posso incorporar transitoriamente uma sensação de reencarnação rápida. Então, um espírito desencarnado, quando ele incorpora no médio, ele sente uma reencarnação rápida. Ele sente o quê? Estou vivo! Só que desencarna rápido, porque sai rápido, né? Agora, tem reencarnação que é o quê? A longo prazo. Né? Bacana. Muito bem, nós voltamos aqui semana que vem no capítulo 16, dando continuidade.